milagre nasceu, meu irmão. O teu milagre nasceu, você crê? Então levante as mãos bem alto e dê um brado de vitória ao Senhor. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Faz aquele fundo bonito que você sabe aí, por favor. A palavra de hoje tem por tema: não morra antes da morte chegar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor lá em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Repita comigo assim: estavam sequíssimos. Aleluia. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Diga comigo: Senhor Deus, tu sabes. Aleluia. Disse-me ele: profetiza esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga assim nessa noite: eu saberei quem é o Senhor. Vocês estão bem. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Diga assim: não havia neles espírito. Aleluia. Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e eles então viveram, e se puseram de pé um exército sobremodo poderoso. Aleluia. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Levanta sua mão para o céu. Levanta sua mão para o céu agora em nome de Jesus. Eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Receba essa palavra, irmãos: porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, segundo a minha vontade. Você pode se assentar nessa noite, mas dando glória a Deus pelo que Ele vai fazer na sua vida? A gente às vezes chega na igreja, né, irmãos? Tem gente que acha que veio aqui, puxa vida, olha, colocaram um comercial bonito lá na televisão, e aí falaram que ia ter lá um cantor bonitão, né? Todo estiloso. Vou lá ver esse cantor. Tem uns amigos ali que vieram me acompanhando. Vou lá porque o Miguel vai. Bobinho você, hein? Sabe por que você veio aqui nessa noite? Porque o teu Deus marcou um encontro com você nesse lugar. Você só veio aqui nesta noite porque o teu Deus disse que você vai sair deste lugar abençoado. Amém, queridos? A
Palavra bem rápida. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui nesta noite conhecem essa passagem, né? Sobre o vale de ossos secos. Acredito que a maioria dos cristãos que aqui hoje estão já ouviram essa mensagem alguma vez, já ouviram uma pregação a respeito dessa passagem, já leram essa passagem na Bíblia. Mas acredito também, meu amado amigo e pastor Jordão, que a maioria só conhece até o versículo 10, onde Deus diz que fala a respeito de um exército poderoso e numeroso. Mas eu quero que você entenda nessa noite que esse texto é uma visão, amém? Fala aqui no versículo 1 que o Espírito de Deus levou Ezequiel em visão a um vale de ossos secos. E por que eu fiz questão de ler com você até o versículo 14? Porque esse texto, ele fala a respeito do povo de Israel. Esse texto, ele fala a respeito de como o povo estava vivendo naquele período, de como o povo estava vivendo naquela época. Entendendo um pouquinho desse texto, eu entendo que o povo de Israel, assim como eu, assim como você que aqui está nesta noite, era o povo de Deus. Era um povo que acordava de manhã, ia trabalhar, voltava para casa, almoçava, jantava, tomava café, fazia tudo o que tinha que fazer. Eu entendo nesse texto que essas pessoas, que esse povo ao qual Deus se refere nessa passagem, assim como eu e você, estavam vivos existencialmente. Estavam vivos biologicamente. Mas existe uma palavra que diz que Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê você com essa roupa bonita aí, não. Ele não vê você com esse cabelinho cortado, arrumadinho, cabelinho pintado, com luzes, assim, aquilo, não. Deus, quando olha para você, Ele contempla o teu coração. Quando, irmãos, Deus olha para você, entenda isso nessa noite. Quando Deus olha para você, Deus não te vê como eu te vejo. Quando Deus olha para você, Deus te vê de forma totalmente diferente. Deus contempla aquilo que passa dentro do teu coração. E é sobre isso que eu quero dizer para você nessa noite. Talvez você tenha chegado aqui morto, talvez você tenha chegado neste lugar, veio aqui por vir, veio aqui porque foi convidado. Talvez você não tenha mais vivido, você tem apenas existido. Mas nesta noite eu quero ser boca de Deus para você e te dizer o seguinte: você vai sair daqui vivo, você vai sair daqui vivo em nome de Jesus. Aleluia. Como o Ronaldo disse nessa noite, eu não sei qual é o tamanho do teu gigante. Eu não sei qual é o nome da tua adversidade. Eu não sei há quanto tempo você apenas tem existido e não vivido. Eu não sei há quanto tempo você não tem mais prazer em viver. Eu não sei há quanto tempo a tua vida tem sido só choro, pranto, derrota, dificuldade. O que eu quero te dizer nesta noite é que existem homens de Deus nesse lugar que vão profetizar sobre a tua vida. É que tem homens e mulheres de Deus nesse lugar que vão profetizar sobre a tua vida, e você vai sair daqui diferente. Aleluia. Imagine comigo, irmãos, Ezequiel de frente para um vale de ossos sequíssimos. Por que eu pedi para você repetir sequíssimos? A Bíblia diz, pastor, que não eram ossos secos não, Ronaldo. Eram ossos sequíssimos. A implementação maior da morte. Você já teve alguma vez uma causa na sua vida, ou talvez você esteja vivendo esse momento que você olha para você mesmo e diz assim: não tem mais jeito. Não dá mais. Não sei porque que Deus me leva a te dizer isso nessa noite. Talvez o seu casamento esteja assim: não dá mais. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não tem mais para onde ir. Morreu. Eu sirvo um Deus que ressuscita mortos. E quando eu olho para um vale de ossos secos, eu imagino um vale de ossos secos, irmãos. Que valiosidade que tem ossos.
Nenhuma. Alguém aqui já teve a oportunidade de assistir uma exumação de corpos? Tem irmão aí que fez cara feia. Faz cara feia não, irmão. Você tem o futuro. Esse é o nosso futuro. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia. Não tem jeito, só se Jesus voltar e arrebatar a gente. Tu tá na posição de Elias aí para subir? Do jeito que Elias subiu? Aí vai ser diferente. Mas não faz cara de nojo não. Quem já teve a oportunidade de assistir uma exumação de corpos, já viu como que funciona. O coveiro pula dentro da cova, junta aquele monte de ossos dentro de uma caixinha, joga dentro da caixinha, não é verdade? Coloca para fora e manda trazer o outro corpo para colocar ele no lugar. O que valem ossos? Valem nada. Nada. Ossos não valem nada para mim e para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez quando você olha para a sua vida, você entenda que a sua vida não tem valido nada. Talvez quando você olha para o que você está vivendo, para o momento que você está passando, para a dificuldade que você está atravessando, para a adversidade que tem se estabelecido sobre a tua vida, você olha para si mesmo e diz assim: eu não valho nada. Eu não sirvo para nada. Eu estudei e entendi que no nosso corpo, né? Ele tem 206 ossos que servem para segurar a nossa estrutura. Os meus tem que ser bom, né, irmão? Os meus tem que ser forte. Mas os ossos eles servem para segurar a nossa estrutura, senão a gente vai ficar todo molengo. Mas enquanto a gente vive, depois que a gente morre, o osso não tem validade nenhuma. Mas para Deus tem muita validade. O que para você hoje pode não estar valendo muita coisa, o que para você hoje pode não estar sendo muita coisa, o momento que você está vivendo hoje pode estar sendo um momento de luta, de adversidade, de angústia. Mas para Deus, isso que você está vivendo vale muito. Porque é a partir disso que você está vivendo que Ele vai estabelecer a vitória sobre a tua vida. Esse texto, irmãos, ele fala sobre a implementação maior da realidade de morte. Quando se fala em ossos, se fala em algo que não tem mais vida. E no versículo 2, como eu já disse para você, a Bíblia fala que os ossos não estavam secos, estavam sequíssimos. E quando a gente chega a ver os ossos, na verdade, nós podemos dizer que aquilo de fato não tem mais jeito. Quando você olha para um osso, você vê um osso. Você acredita que aquele osso pode se transformar em alguma coisa? Não. Não é verdade? Quando a gente olha para o osso, a gente identifica que aquilo ali não tem mais vida. E olhando para esse texto, olhando para Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, a gente vê Deus se referindo a um monte de pessoas que já não viviam há muito tempo. Pessoas que só existiam. Pessoas que, como eu disse aqui no início, guarde bem isso na sua cabeça, acordavam de manhã, trabalhavam, faziam tudo o que tinham que fazer. Mas dentro do coração deles, já não existia mais nenhuma chama acesa. Dentro do coração daqueles homens e mulheres não existia mais nada de bom. E quando Deus olha do céu, Deus vê o seu coração. E Deus leva Ezequiel diante daquela montanha de ossos sequíssimos. Agora, pastor, imagine comigo, irmãos, não escandalize não, pelo amor de Deus. Eu entendo essa pergunta como uma das perguntas mais idiotas da Bíblia, pastor. Imagina Deus levando você, chegando aqui com você em cima desse altar, mandando você olhar para esse púlpito, não é verdade? E dizendo para você assim: meu filho, minha filha, esse púlpito aqui, será que ele pode ganhar vida? Será que esse púlpito aqui pode viver? Será que ele pode sair andando? Será que ele pode pular no meio dessa igreja? É claro que nós diríamos não. É verdade ou não é? É claro que nós diríamos não, não pode. Não tem essa possibilidade. Mas Ezequiel conhecia o Deus que ele servia. E sabia que o Deus que ele servia era poderoso para fazer com que aqueles ossos revivessem. E não tão somente revivessem, mas se transformassem em um exército grande e poderoso. Lá no versículo 3, diz assim: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E o que Ezequiel diz para Deus? Senhor, tu o sabes.
Quando Ezequiel está dizendo isso para Deus, Senhor, tu sabes. Sabe o que Ezequiel está dizendo para Deus? Senhor, tu podes. E eu queria rapidamente que você entendesse essa passagem aqui comigo. Está nas suas mãos o poder de mudar a tua história. Talvez você tenha pensado assim nesse momento, irmão, você está falando isso porque você não sabe a vida que eu levo. Você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe a esposa que eu tenho, você não sabe o patrão que eu tenho, você não sabe o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, o filho que eu tenho. Não sei. Mas eu quero te dizer que a partir do momento em que você abrir a sua boca e começar a profetizar sobre a tua vida, começar a profetizar um novo tempo de Deus sobre a tua vida, a tua história vai mudar em nome de Jesus. Não vai ter diabo, não vai ter capeta, não vai ter inimigo que vai conseguir te resistir. Entenda, tome a tua posição, tome o teu posicionamento de profeta de Deus sobre a tua vida. A gente vive um momento na igreja hoje de coitadinhos, pastor e cantor abençoado, irmão Ronaldo Santos. Coitadinhos evangélicos. Você conhece um irmão, como é que você está? Estou na prova, pastor. Estou na luta, pastor. Está doendo. Eu não vou conseguir. O pastor vai, uma bênção que determina uma palavra sobre a tua vida. E o anjo está ali do teu lado aguardando somente um posicionamento teu. Deus quer ouvir da tua boca você batendo no peito dizendo assim: olha a enfermidade, olha a adversidade, olha o desemprego, olha momento difícil, olha a dificuldade. Eu estou aqui agora, mas em nome de Jesus, eu creio que eu vou sair desse vale. Eu creio que a minha hora vai chegar. E foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel só respondeu que sim, irmãos, porque ele sabia quem estava perguntando e ele conhecia o poder daquele que estava perguntando. Sabe por que às vezes você ainda não foi abençoado? Sabe por que às vezes Deus ainda não mudou a história da tua vida? Porque você vem na igreja todo domingo, você busca, você canta, você ora, você faz tudo, mas você ainda não conheceu o Deus que você serve. Talvez você já esteja na igreja há 20, 30, 40 anos, não sei, mas até hoje você não tomou conhecimento de quem é esse Deus que você serve. A hora que eu cheguei aqui na igreja, eu acho que era a irmã Cristiane que estava cantando. Foi a Cristiane que louvou hoje? Não, né? A Michele estava falando sobre Moisés e o povo no deserto, não foi isso? Você precisa ser como Moisés. Você precisa conhecer o teu Deus face a face. Você precisa entender que você precisa estabelecer um relacionamento com Deus. Ou melhor, você precisa entender o relacionamento que Deus quer estabelecer com você. Porque todos os dias o Senhor pela manhã abre as janelas do céu, começa a te contemplar e busca um relacionamento contigo. Ei, trabalha muito, né? Estuda muito. Faz muita coisa durante o dia. E aí vai perder teu tempo, irmão. Vai perder teu tempo. Busque aquele que pode guerrear as tuas guerras. Tem tanta gente dando cabeçada dentro da igreja, pastor. Tem tanta gente procurando solução aqui, procurando solução aqui. Ah, não, hoje eu vou lá para o Ministério de Louvor, porque o Ministério de Louvor é uma bênção, e lá eu vou ser abençoado também. Aí fico um mês no Ministério de Louvor. Não, pastor, não deu para mim não. Vou limpar a igreja, porque limpar a igreja eu mostro que eu sou humilde, não é verdade? E aí Deus vai me abençoar. Fica 2 meses limpando a igreja, dá ruim para ele. Aí ele quer fazer, vai mexer no som. Tira a vaguinha de lá que eu vou ficar lá agora. É assim. Vive batendo cabeça dentro da igreja porque não conhece o Deus que serve. Quando Ezequiel diz para Deus: Deus, tu pode. Ezequiel diz isso porque ele conhecia o Deus que ele servia. E Deus manda profetizar Ezequiel, profetizar sobre o vale de ossos secos. Ezequiel não questionou, irmãos. Vou falar, pastor. Quantos de nós, Deus te dá uma ordenança, faz isso. Profetiza sobre a vida daquele irmão, abençoa a vida daquela irmã. Pastor, esse é o capeta que está falando, está amarrado. Existe gente assim dentro da igreja, irmãos. Abençoa a vida de um irmão, profetiza sobre a vida de um irmão, visita, abraça, ora por ele.
Tem gente dentro da igreja amarrando a voz de Deus, repreendendo a voz de Deus, porque não quer sair da sua zona de conforto, não quer se dar para Deus, não quer fazer para Deus. Deus só tem responsabilidade com aqueles que têm responsabilidade com Ele. Sabe quando Deus vai começar a se preocupar com a tua adversidade? Quando você começar a se preocupar com a adversidade do teu irmão. Sabe quando Deus vai começar a se preocupar com a tua luta? Quando você começar a se preocupar com a luta do teu irmão. Ficar em casa choramingando não vai fazer efeito não. Fazer biquinho para Deus não vai fazer efeito não. Falar que não vai mais à igreja não vai fazer efeito não. Chorar dia e noite dentro de casa não vai fazer efeito não. Comece a se preocupar com as coisas de Deus. Comece a profetizar sobre aquilo que Deus tem te mandado profetizar. Comece a fazer aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Comece a se levantar nessa terra como um exército grande e extremado para a glória de Deus. Você entende isso nessa noite? Você entende isso nessa noite? Vamos terminar, irmãos. Aí a gente vê lá no versículo 10 que a palavra de Deus é uma palavra de esperança para aquele povo. Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Profetiza sobre esse povo. Profetiza sobre esses homens e mulheres de Israel. Diga para eles, Ezequiel, que eu, em outras palavras, que eu os darei uma nova vida. Diga para eles que a partir de hoje eu decreto uma nova história sobre a vida deles. Irmãos, eu fiz esse rodeio todo, pastor, para te dizer que Deus me mandou vir aqui nesta noite, tão somente para dizer que Ele vai mudar a tua história. Eu te contei essa história toda só para te dizer que hoje, quando eu orava à tarde, Deus falava assim comigo: aquieta o teu coração, porque sou eu que vai fazer. A minha esposa virou para mim e perguntou hoje: e aí, como é que vai ser? Eu falei: se Deus não fizer, eu não posso fazer. Porque Ele já tinha falado comigo que Ele faria nesse lugar, que Ele operaria milagres nesse lugar. E quando eu estava em casa à tarde, em frente ao computador, escrevendo essa palavra, eu fechei os meus olhos e Deus me mostrava anjos entrando nesse lugar, pastor. E tinham anjos trazendo cura, tinham anjos trazendo emprego, tinha anjo trazendo conversão de família para este lugar. Aleluia! Aleluia! Xarabandacarabachúbia. Oh, Deus! E eu falei assim: Deus, que mistério é esse? Tá um tal de Deus me mostrar anjo ultimamente. Eu falava assim: Senhor, o que é isso? E Deus falava: não entenda, só veja, porque eu vou fazer. Eu pessoalmente estarei naquela igreja para mudar histórias. Eu pessoalmente estarei naquele lugar para mudar vida. Eu pessoalmente vou inundar aquele lugar da minha graça. Se você está sentindo a presença de Deus, começa a dar glória a Ele. Começa a dar glória a Ele. Aleluia. Ei, a possibilidade de ter um anjo do seu lado agora assinando a sua vitória é muito grande. Irmãos, sou homem de Deus e tenho vivido para isso. Deus conhece meu coração. Eu não estou falando isso para alegrar o seu coração e para você dar glória a Deus, não. Eu não estou falando que tem anjos nesse lugar de Deus, que o próprio Deus está aqui nesta noite para massagear o seu ego, não. Eu estou dizendo isso porque eu creio que você precisa sair daqui modificado e que Deus nesta noite, Ele não mandou representante, Ele veio aqui para abençoar a sua vida. Aleluia! Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Repita comigo: tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé.
É a fé que vai te fazer romper barreiras. É a fé que vai te levar para lugares desconhecidos. É a fé que vai te dar a tua vitória. É a fé que vai determinar quem você vai ser. É a tua fé, querido. É a tua fé. Sabe por que a morte foi vencida, Ronaldo, lá no Vale de Ossos Secos? Por causa da fé de Ezequiel. Só por isso. Se Ezequiel vira para Deus e diz assim: Deus, eu não posso profetizar sobre esses ossos, eu não posso fazer isso, os ossos iam continuar lá. Quer que a tua morte vire vida hoje? Quer começar a viver? Quer sair daqui diferente? Começa a profetizar sobre a tua vida pela fé. Começa a dizer que aquilo que você não tem, você vai ter. Começa a dizer que aquilo que você não é, você vai ser. Começa a dizer que aquele lugar que você ainda não chegou, que você vai chegar. Ei, não precisa pastor botar a mão na tua cabeça para fazer isso não. Não precisa obreiro te abraçar para fazer isso não. A tua fé é o que vai mover as muralhas da tua frente. A tua fé é que vai tornar o impossível realidade. A tua fé é que vai fazer você caminhar por essa estrada tão difícil. É a tua fé. Tenha fé. Eu anotei aqui que há uma palavra no Evangelho. Existe uma palavra no Evangelho que diz que Deus não conseguiu fazer muitos milagres em Nazaré porque não encontrou fé no povo para fazer milagres. E eu falava, quando eu li essa palavra, eu falei: Jesus, misericórdia. Misericórdia. Não encontrou fé no povo para operar milagres. Porque Jesus, irmãos, Ele só trabalha motivado pela fé. Quer mover o coração de Deus? Tem muita gente que faz tanta coisa, né, Romildo, para mover o coração de Deus. Não, que eu vou fazer jejum de 40 dias. Amém, faça. Não, porque eu vou chegar na igreja, eu vou gritar até Deus me ouvir, grite. Não, que eu vou fazer tudo que tiver que fazer para Deus ouvir minha voz, faça. Quer mover o coração de Deus? Conselho a gente não dá, né? Mas vou te dar uma dica, não vou te dar um conselho não. Use a tua fé. Quando você acordar amanhã de manhã para trabalhar, não acorde murmurando, não. Acorde agradecendo a Deus pelo dia abençoado que você vai ter. Quando você chegar em casa e encontrar aquele marido atribulado, comece a agradecer a Jesus pelo pastor que ele vai ser. Quando você chegar em casa e ver teu filho lá chegando bêbado, embriagado dentro de casa, comece a agradecer a Deus pelo evangelista, pelo obreiro, pelo pregador da palavra que ele vai ser. Quando você chegar na sua casa, comece a agradecer a Deus, porque a cura já estará estabelecida sobre a tua vida. Quando você chegar dentro da tua casa, comece a agradecer a Deus pelo emprego que vai aparecer para você amanhã. Começa! Não existe um outro jeito de movermos o coração de Deus senão pela fé. Só se move o coração de Deus pela fé. Pela fé você pode fazer tudo que você tem que fazer. Estou falando um pouquinho, não estou falando tudo que você tem para fazer. O alvo do milagre, ele precisa ter fé. Quem aqui, como eu, precisa de um milagre de Deus hoje? Quem aqui? Irmãos, eu preciso de um milagre de Deus tão grande, meu pastor. Não, estou precisando de um caminhão, mas está na benção. O alvo do milagre precisa ter fé. Abra os teus braços nesse momento assim. Você já viu? Quando você vai ficar na frente você quer proteger alguém, ou então você quer que alguém te acerte algo. Vamos supor, lembra daquelas festas de criança que se jogavam bala assim? A gente empurrava e ficava lá na frente de braço aberto para tentar pegar o máximo possível. Então, com os braços abertos, você vai profetizar sobre a sua vida. Deus, diga assim: Deus, eu preciso de um milagre. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. O teu milagre vai chegar. 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 Oh, aleluia. Para terminar, irmãos,
Em alguns momentos, talvez você esteja pensando assim: pastor, é tão bonito pregar sobre fé. Em alguns momentos, irmãos, a minha fé, ela se perdeu no meio do caminho, confesso para os irmãos. Existem dias que a gente levanta, né, pastor? E que as impossibilidades são tão grandes. A gente tem sonho de fazer tanta coisa. O nosso coração, a gente se entristece, porque a gente diz assim: Deus, o que eu quero fazer é para a tua obra. Deus tem contemplado teu coração, meu pastor. E a gente diz assim: Deus, o que eu quero fazer é para o Senhor. O que eu quero fazer é para ti, Deus. Mas as impossibilidades são tão grandes. A gente está dentro de um túnel e a gente procura a luz no fim do túnel. E a gente não acha essa luz no fim do túnel. E eu já falei isso para Deus. Eu falei: Deus, eu e minha esposa, sabe, a gente está, pastor sabe, alguns irmãos dessa igreja sabem. Se não fosse pela ajuda de alguns irmãos daqui dessa igreja, a gente está construindo a nossa casa, tivemos que construir às pressas, só a misericórdia e a graça de Deus. E eu amo muito mais essa igreja ainda por causa do coração de vocês. E eu dizia para Deus: Deus, a gente está no túnel, mas eu não vejo a luz no fim do túnel. E Deus, irmão, não sei com você, comigo ele é muito curto e grosso e objetivo. Ele falou assim: filho, quem te disse que eu preciso de luz para te tirar desse túnel? Quem te disse que você precisa ver alguma coisa para sair dessa situação? E existem dias que a gente acorda assim com a nossa fé abalada. Existem semanas, meses que a gente passa por adversidades e tribulações que a gente acha que vai morrer ali. Existiam momentos na Bíblia, tiveram alguns momentos na Bíblia em que Jesus chegou para alguns enfermos e disse assim: olha, você crê que eu posso te curar? E pela fé, aqueles homens disseram para Deus: eu creio. Eu creio. Para Jesus, né? Eu creio. Eu creio. E teve um, irmãos, que disse assim: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Talvez o estado que você... Estou terminando, irmãos, mais 5 minutinhos. Talvez o estado que você esteja vivendo hoje, você esteja dizendo para Deus assim: Senhor, eu não consigo mais. Eu olho para pessoas aqui que estão com seu coração tão amargurado. Eu olho para pessoas aqui, irmãos, eu queria pedir só um pouquinho de silêncio. Já estou terminando, pelo amor de Deus, só um pouquinho de silêncio. Que o que Deus vai fazer nesse lugar aqui ainda, você não tem noção do que Deus vai fazer aqui ainda. Então, só um pouquinho de silêncio, por favor. Eu olho daqui e vejo pessoas quebradas. Pessoas decepcionadas com a vida. Eu olho daqui e vejo pessoas que não tem mais nem coração, na forma sentimental de dizer. Eu olho daqui e vejo pessoas frustradas, pessoas que apanharam tanto da vida, que estão aqui nesse lugar hoje só pela misericórdia de Deus. Eu vejo pessoas que estão aqui nesta noite, mas que estão com o seu coração totalmente machucado. E quando nós falamos sobre fé, essa pessoa vira e diz assim, ou pensa assim: irmão, eu não consigo mais ter fé. E um desses enfermos disse para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E Jesus diz para essa pessoa assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Diga para Deus assim hoje, nessa noite: eu quero crer. Eu preciso crer. Eu quero crer que o meu milagre vai chegar. A Bíblia fala sobre um homem que lutou com um anjo a madrugada inteira para ter a sua bênção, para ser abençoado por aquele anjo. E o Ronaldo vai cantar um louvor aqui nessa noite.
Enquanto ele estiver cantando esse louvor, eu queria te chamar para você lutar com o anjo. Para você lutar com Deus. E dizer assim: eu não saio daqui sem a minha bênção. Irmão, você não está entendendo, pastor. Infelizmente, algumas pessoas desligadas não estão entendendo a atmosfera que está sobre esse lugar. Você precisa sair daqui abençoado nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas dentro de... Obrigado, tá, Marlon? Deus te abençoe, querido. Dentro de todo homem existe um espaço que só pode ser preenchido por Deus. E esse vazio existencial que você está sentindo vai ser preenchido hoje. Em nome de Jesus, permita que Deus te faça viver a partir de hoje. Permita que o Senhor inunde a tua vida. Permita que o Senhor inunde o teu coração e te faça sair transformado daqui nesta noite. Permita. Irmão, pelo amor de Deus, para de fazer pirracinha com Deus. Porque eu já orei, Deus não me ouviu. Porque eu já fiz 7 dias da campanha, acabou a campanha e nada aconteceu. Porque eu subo um monte e nada aconteceu. Ei, Deus anotou o dia de hoje como o dia da tua vitória. Deus anotou o dia de hoje como o dia para mudar a história da tua vida. É hoje. É hoje. Se coloque de pé nessa noite. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Jeremias está chorando, lamentando aos pés do Senhor. Jeremias é o único profeta que tem um livro de lamentações, né? E no versículo 21, ele olha para dentro de si mesmo e diz assim: olha, Jeremias, você é homem de Deus. Jeremias, o que é isso? Ele dizendo para ele, irmãos. Aí, ele vira e diz assim, ó: trago à memória aquilo que me dá esperança. Fecha teu olho aí, fecha teus olhos aí. Começa a trazer à memória a promessa de Deus para a tua vida. Lembra aquilo que Deus te prometeu há muito tempo? Lembra quando você chegou dentro de uma igreja pela primeira vez e chegando ali você com o coração feliz por ter aceitado Jesus? Recebeu uma profecia, recebeu uma promessa, teu coração por muitos anos se encheu daquela promessa e o tempo foi passando, a coisa não acontecia. Como o Ronaldo disse aqui, você dava um passo para frente e 10 para trás e as adversidades foram chegando e aquela promessa de Deus se perdeu no meio do tempo. Faça como Jeremias. Começa a trazer agora à sua memória aquilo que te dá esperança. Em outras palavras, começa a trazer à tua memória aquilo que Deus te prometeu. Porque a tua esperança precisa estar nas promessas de Deus. A tua esperança precisa estar naquilo que Deus disse que você vai ser. A tua esperança, ela precisa estar naquele lugar onde Deus disse que você vai chegar. Talvez Deus falou que você ia ser um missionário. Talvez Deus falou que você vai ser um pastor. Talvez Deus falou que você vai ser, um abençoador de vidas. Talvez, eu não sei o que Deus te prometeu. Quem conseguiu, irmãos, seja sincero e honesto, quem conseguiu lembrar da promessa de Deus, levante a mão direita nessa noite. Quem conseguiu lembrar daquilo que Deus te prometeu e ainda não se cumpriu, levante a mão assim nessa noite. Aí eu vou passear com você lá em Romanos capítulo 4, no versículo 17, na parte B, pastor. Diz assim, ó: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Olha só, quando Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, Ezequiel viu um vale. Mas quando Deus olhou para aquele vale, Deus viu um exército grande e poderoso. Você está entendendo? Não fecha tua boca não, pelo amor de Deus. Não faz pirracinha com Deus não. Não fica achando que o teu irmão vai reparar em você não. Deus
as coisas que não são como se já fossem. Ainda que você não seja abençoado, Deus já te vê como alguém abençoado. Ainda que você não tenha recebido a tua vitória, Deus te vê como alguém que já recebeu a vitória. Aleluia. Para terminar, não pare. Não pare. Não pare. Deus está no controle. Deus está. Coloca a mão na cabeça assim. Vou fazer. Coloca a mão na cabeça assim. Coloca a mão na cabeça aí. É forte, Jesus. Era ele que era para fazer, mas eu vou fazer. Diz assim, ó: sou filho de Deus. Nasci para vencer. Sou filho de Deus. Nasci para vencer. Nasci para vencer. Nasci para vencer. Aleluia. Sou filho de Deus. Nasci para vencer. Quem pode declarar isso? Vai. Sou filho de... Nasci para vencer. Sou filho de... Eu acho que tá fraco, não tá? Irmãos, Deus, ele mudou a tua história hoje. Coloca a mão com autoridade na cabeça. É isso mesmo. Essas mãos que outrora eram sinônimo de pecado, hoje elas representam a mão de Deus sobre a tua vida. Com autoridade, diga assim, ó, comigo assim, ó, bem alto assim, ó: sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Eu quero ouvir só você, vai, declara, vai. Sou filho. Mais forte, sou filho de... Agora eu queria que rapidamente, ó, é rápido. Irmãos, tem uma unção de Deus nova sobre a tua vida. Sabe o que ele está falando? Que ele está te surpreendendo hoje. Sabe o que ele está falando, minha irmã? Que aquilo que a senhora já não acreditava mais. Entenda isso. As semanas se passaram, os anos se passaram, mas a promessa dele está mais forte do que nunca na tua vida. Vira para quem está do teu lado e diga assim: você pode ouvir? Vira, você pode ouvir? Aí tu pergunta assim: ouviu o quê? Eu vou te explicar, ó. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Você crê nisso, meu irmão? Aqui, cara, rapidinho. Deixa. Posso mudar a letra da minha música um pouquinho? Posso, pastor? Olha o que Deus me deu fresquinho aqui, ó. Ouça, irmão, o som do teu milagre. Eu acho que tem gente que não está entendendo, meu irmão. O som do teu milagre, sabe o que é? Espiritualmente dizendo, tem osso indo para cá, osso indo para lá. Está voltando tudo para o lugar. Está voltando tudo para o lugar. Sabe por quê? Porque o teu milagre chegou. Quem crê, levante as mãos e dá glória. Quem crê, levante as mãos e adore. Alabadore, maçoria da alabadore. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista
já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode Feche os teus olhos. Olha o que o Espírito Santo te diz, minha irmã. Halabadori andarás. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar. Receba, meu Deus, receba. Você não pode desistir. Deus está te surpreendendo hoje, homem. Está pertinho, falta tão pouco. Está mais perto do que você imagina. O teu milagre, meu irmão, adora. Vai. Você não pode desistir agora. Sabe por quê, minha irmã? O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem, porque é chegado um novo tempo. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Sanbalate e Tobias serão envergonhados, porque tu não vai parar. Não pare. Deus está no controle. Não pare. Deus está no controle. Não pare. Deus está no controle. Só quem está recebendo adora Ele. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de... Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho, posso, pastor? Se eu me estender depois, o senhor corta meu cabelo, tá tudo em casa. Irmãos, Deus, Ele está renovando muita gente aqui nessa noite. E à medida que tu adora, sabe o que o Espírito de Deus acabou de me falar aqui? Que pessoas estão sendo curadas do diabetes hoje aqui nesse lugar. Pressão arterial, tem cura de Deus aqui, meu irmão. Deus, Ele está curando os teus sonhos. Espírito de depressão hoje cai por terra nesse lugar. Rapidamente. A Bíblia diz que certa vez Jesus, ele estava com os seus discípulos indo para um determinado local, e de repente sobreveio um forte vento. Presta atenção, a palavra já foi liberada, Deus falou tremendamente, mas enquanto meu amigo Alberto estava ministrando essa palavra, o Espírito Santo ele estava revelando algo ali ao meu espírito, e eu queria que você entendesse isso. E você vai entender o porquê que Satanás fez de tudo para você parar, mas você não vai parar. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, como eu falei, e de repente sobreveio o tamanho vento, e Jesus estava descansando, e todo mundo conhece essa passagem. Os discípulos vieram, né, e acordaram Jesus. Mas qual a moral da história, Ronaldo? Presta atenção. O inimigo da minha, da tua alma, ele é um ser espiritual. Portanto, ainda que às vezes você não veja, ele não é conhecedor do futuro como Deus, mas ele é um ser espiritual e ele vê a manifestação dos céus a teu favor. Ele fez de tudo para você não vir aqui nessa noite, e ele fez de tudo para você parar. Sabe por quê? Porque ele sabia a ameaça que você representava para o reino das trevas se você continuasse. Aí interessante, eu comecei a entender, eu falei, Deus, ao contrário do que muita gente fala, Jesus não pediu para a tempestade se acalmar. A Bíblia diz que Jesus repreendeu.
repreendeu o vento, né, pastor? E o Espírito Santo, ele me revelou que existe, por que Jesus repreendeu o vento? Porque existem ventos naturais e existem ventos potencializados por demônios. Como eu falei, ele é um ser espiritual. Ele sabia que do outro lado da margem chegaria a libertação naquele jovem gadareno. Ele tentou desviar o barco, ele tentou fazer com que o propósito de Deus fosse alternado. Mas entenda uma coisa, meu irmão: não há inferno, não há principado, não há potestade que possa frustrar os projetos de Deus na minha e na tua vida. Sabe por que ele fez de tudo para você parar? Esse vento, meu irmão, que sobreveio sobre a tua vida, quem tem sensibilidade espiritual entende que foi um vento potencializado por demônios. Porque ele fez de tudo para você parar. Ele fez de tudo para essa igreja não prosperar. Mas sabe o que ele não sabia? Sabe o que talvez tenha surpreendido ele? Que o Deus que repreende o vento é o Deus dessa igreja. O Deus que repreende o vento é o teu vento. É o teu Deus, melhor dizendo. O Deus que repreende o vento não vai deixar você parar. Portanto, eu queria que nesse momento você dissesse assim comigo, ó. Você já viu quando uma criança faz pirraça, que ela bate no chão? Eu queria que você fizesse dessa forma assim comigo, assim, ó. Envergonhando o inferno e alegrando o teu Deus que olha para ti nesse momento e vê: o meu filho descobriu a identidade real dele. Diga assim com autoridade, ó, assim, ó. Não paro, para você diz: Deus está. Diga, vai. Não, tá fraco. Deixa eu falar de novo, que talvez você não tenha entendido. O Deus que tem sonhos na tua vida e aquele que repreendeu hoje o vento que estava tentando te parar. E você não vai parar, sabe por quê? A tua família vai prosperar, você vai prosperar, os teus filhos vão prosperar. Então com autoridade diga, vai: não paro, não. Porque Deus está. Só a igreja, não. Diga, não. Agora com dedos de profeta, diz assim pro teu irmão, ó. Não pare, Deus está. Não. Autoridade, levanta as mãos e diga, vai: não pare, Deus está no controle. Diga, vai: não. Deus está no controle. Sou filho de Deus. Diga, vai: nasci pra vencer. Sou filho de... Rapidinho, continua. Talvez, olha, preste atenção. Talvez ele vai chegar para você quando você sair daqui hoje brilhando com o brilho do Senhor, exalando o bom perfume de Cristo. Talvez ele vai chegar para você e vai falar assim, ó: mas um dia desse você estava mandando a serva para dentro. Um dia desse você estava no barzinho, você estava na prostituição. Um dia desse você não conseguia se firmar na igreja. Aí tu vai dizer assim para ele, ó: sou filho de Deus. O quê? Ah, tá fraco. Diga bem forte, vai: sou filho de... nasci pra vencer. E é por isso que você não vai parar. Sou filho de Deus. Levante as mãos bem alto e declare com autoridade. Vai. Sou filho de... nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Eu vou contar de 1 até 3.
E no 3 tu vai dizer bem forte: nasci para vencer. Amém? Vamos lá de novo. Sou filho de Deus. Enche o pulmão de ar, vai. 1, 2, 3. Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Pelo que Deus fez, né, pastor? Eu quero que tu fale com autoridade até meu cabelo arrepiar mais ainda, irmão. Vamos lá. Sou filho de Deus. Levante as mãos bem alto. 1, 2, 3. Nasci. Se tu crer nisso, dê um brado de vitória para o meu Senhor. Glorifique a Deus, glorifique. Se é para Ele, ofereça o melhor, ofereça o melhor, ofereça o melhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluia. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma.